Começa agora mais uma edição do Bitcast. E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio dessa bagaça. Eu sou o Rafael Mota, apresentador do Bitcast. Estou aqui com meu camarada Jansen Grisente. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, galera? Mais um episódio aí pra vocês. Isso aí. Estamos hoje com um convidado ilustre da Walltime, é o atual CEO da empresa, o senhor Igor Ribeiro. Como é que você tá, Igor? Tô ótimo. Bom dia, pessoal. Camarada, conta pra gente um pouco sobre a tua história na Walltime, a história da Walltime, o que incentivou vocês a criar mais uma exchange aqui dentro do Brasil. Fala um pouquinho pra gente. Tá certo. Tanto o Felipe, né, que é o meu outro sócio fundador, quanto eu, somos entusiastas de criptomoedas, do Bitcoin em particular, há bastante tempo. E em determinado momento, a gente viu que o mercado brasileiro não tinha boas opções de exchange na nossa avaliação, por vários motivos. Inclusive a estratégia inicial do meu sócio, né, que estava mais envolvido com esse assunto de comunidade em particular, foi tentar ajudar as exchanges existentes. Então ele achou muitos bugs, né, reportou, ele chegou a criar fanpage no Facebook para uma das maiores de nossos concorrentes hoje. Depois ele passou, claro, o controle do sócio da empresa. Então ele fez na avaliação dele o que ele podia para ajudar, né? Mas mesmo assim a gente comparava o que a gente tinha de opção no Brasil com o que a gente via lá fora, a gente falava, podia estar melhor, né? A gente gostaria muito que existisse uma boa opção, porque isso faz parte da infra, da base que você precisa para ter a adoção de criptomoedas no país. Então, pensando nisso que a gente acabou decidindo em algum momento assumir esse problema pra gente e criar a exchange. E a exchange em si foi lançada em setembro de 2016. E antes já faz um tempinho já. Faz um tempinho, e antes disso foram 3 anos de trabalho pré-lançamento. Então, é engraçado. As pessoas que conhecem a Walltime, a Walltime ela ganha uma reputação de ser meio que paranoica em segurança, né? Na questão da segurança do usuário. Eu acho isso muito positivo. Sim, isso tem a ver tanto com o meu perfil quanto o do Felipe. Nós dois somos muito preocupados com esse assunto. Sempre fomos. Então, isso foi uma das coisas, inclusive, que fez a gente demorar, né, o processo de criação da Walltime. Então, você olha a Walltime, ela tem uma interface super simples, propositalmente. A ideia é você ficar bem leve, né? Para ficar leve, para ficar rápido, para ter uma experiência que o usuário é guiado por alguns fluxos básicos, mas isso esconde por baixo uma plataforma que é bastante sofisticada. E muito da sofisticação está ligada justamente a esse aspecto de segurança. Então, como é que você faz a gestão dos fundos, né? Quais são os componentes, como eles se comunicam, como você percebe tentativa de fraude, como é que você percebe tentativa de ataque. Então a gente gastou realmente muita energia para fazer algo que a gente entende que seja sólido antes do lançamento. Então você vê, é super comum, né, as pessoas adotarem a postura de não, vamos fazer algo rápido aqui para lançar, para ver se dá certo, a gente vai iterar e pensando, né, na casca, né, no que o usuário final enxerga, a gente adota um pouco disso, né? Acho que e a gente vai lançar várias features. E a Walltime, você vê pela própria interface dela que ela é bem straightforward, né? Ela é bem direta. Você vai lá, loga, põe e-mail, senha, logou conta, já tem na tua cara o quanto você quer comprar em reais, o quanto você quer comprar em bitcoins, você escolhe o valor, joga logo na hora. É muito, muito, muito simples a interface. A gente que está acostumado com interfaces mais complexas como Bitcoin Trade, Foxbit, Mercado Bitcoin, eu diria que a Walltime, para quem está começando, dificilmente tem alguma corretora mais objetiva do que ela nesse aspecto. E foi justamente por isso que a gente convidou eles aí
Porque, assim, é uma coisa que eu penso, acho que o Rafael também pensa a mesma coisa. Independente de ser a gente vai trazer tal empresa, tal exchange, e as pessoas pensam, você vai divulgar a empresa, vai fazer um patrocinado. Não, isso não é verdade. O que acontece é que a gente tem que fortalecer a comunidade de Bitcoin no Brasil. Isso aí. Então, se você traz uma opção boa e mostra para o público que eles agora têm uma opção mais segura para negociar, tem um exchange aqui de confiança, de pessoas que estão também dentro da comunidade, você está fazendo esse papel, né, de difundir o Bitcoin e suas demandas, né, pelo Brasil. Exatamente. Fora que as pessoas, na minha opinião, elas se engessam muito numa determinada tecnologia. Vou só operar nessa corretora X, só nessa corretora Y. Mas às vezes na corretora Z, você tem uma opção mais segura, uma opção mais leve de operar, taxas melhores, porque hoje as corretoras principais do país, elas não têm as melhores taxas. E não necessariamente elas têm a melhor segurança. Igor, teve já algum caso de alguma tentativa de invasão bem sucedida na Walltime? Algum tipo de vazamento de segurança? O que a gente teve foram alguns casos de pessoas que conseguiram roubar a senha delas, esse tipo de coisa. Só que a gente conseguiu barrar, né, antes que o atacante, que a pessoa que roubou as credenciais, conseguisse de fato sacar os bitcoins, a gente conseguiu barrar durante uma validação de segurança. Então, a gente liga muito para os nossos clientes, né? Tem alguns até que acham isso chato, né? Eles estão acostumados às vezes a trabalhar em outras corretoras que não tem esses fluxos. Já aconteceu comigo, já recebi ligações. E a gente faz isso bastante, especialmente quando você está falando de um endereço novo de retirada, e é justamente para evitar esse tipo de situação. Então, se você olhar o histórico no Brasil, várias corretoras, tem muitos usuários que reportaram perda de dinheiro, e muitas vezes, se você quer procurar um culpado, você não vai poder dizer que a corretora necessariamente é culpada, porque às vezes o usuário de fato caiu numa campanha de phishing, por exemplo, e digitou as credenciais dele no site errado. Só que a nossa visão sobre isso é que não importa muito se o usuário cometeu um erro ou não. Se ele perdeu fundos, né, se ele tinha fundos na Walltime e ele perdeu, a gente considera isso um desastre, independente de quem seja o responsável, a gente faz tudo o que a gente pode para evitar. Mas nesse caso, esse vazamento de senha, ele foi alguma falha na plataforma ou foi detectado que foi alguma falha de segurança? Foi uma falha no sistema do usuário? No usuário. Né? No usuário. Imaginei. Quase sempre senha é problema de usuário. Dificilmente é problema da plataforma. Mas isso que o Walltime faz, que ele falou, é fantástico. Porque se você quer fazer um saque para uma nova carteira, que é aquela que você não está acostumado a usar frequentemente, a Walltime vai ligar para você para que você autorize que aquela nova carteira seja cadastrada. Eu acho fantástico, porque se você já usava uma mesma carteira para fazer saque antes e alguém, de alguma forma, seu computador é invadido e você perde sua senha, a pessoa não vai conseguir sacar para outra carteira, porque eles vão ligar para o verdadeiro dono da conta e não tem jeito. Eu acho fantástico isso. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí um desafio que a gente tem é que às vezes as pessoas não entendem isso. Você fala, não tem 2FA. Na verdade tem. O 2FA é justamente essa ligação. Porque o que acontece às vezes é que as pessoas deixam senha salva, etc. no celular. Aí se alguém vai lá e rouba o seu celular, você deixou a sua senha salva, você tem um problema aí. Então, o que a gente está buscando fazer agora é criar opções, né? Então a gente vai ter fluxos novos aí de autenticação para a gente que é mais sofisticada, para a gente que quer usar API. Então acho que um dos desafios da Walltime a gente não quer perder nada do que a gente tem em termos de segurança, né? Em termos de facilitar a vida para quem está começando, e ao mesmo tempo a gente precisa atender melhor as pessoas que já conhecem mais do mercado, as pessoas que fazem trade via sistema automatizado. Então, esse acaba sendo um pouco o foco, né, de algumas coisas maiores que a gente vai lançar ao longo desse ano. Você falou aí, Igor, desculpa aí te cortar, mas você falou em API aí. Posso fazer uma pergunta para você? Acho que muitos usuários também têm perguntado isso frequentemente, até pra gente.
Por que o Alltime não tem os dados dela disponíveis publicamente, no caso de cotação e volume? Originalmente, quando a gente começou, né, bem lá no início, a gente não abriu essa informação propositalmente porque a gente entendia que isso poderia ser visto de maneira negativa, né, por uma parcela das pessoas. As pessoas às vezes focam muito no volume e não olham as taxas ou não olham o preço que está naquele momento, porque não importa o volume em abstrato de uma exchange. Se você quer comprar em determinado momento tal valor, o que importa é para aquele valor que você quer comprar, quanto que você vai conseguir pagar, né? Ou se você quer vender, quanto você vai conseguir receber. Então, inicialmente foi isso, né? É o volume? Desculpa perguntar, quanto é o volume da Alltime hoje, nesse exato momento que a gente está falando? Porque eu aqui no site, eu não estou vendo o volume que vocês operaram nas últimas 24 horas. Qual o volume que vocês estão operando hoje? Então, a gente tem um projeto para expor isso no próprio site, e a gente tem outro projeto que a gente chama de Octopus, que é para expor isso em tudo quanto é agregador. Então a gente está em contato já com vários dos sites maiores aí que a gente tem no Brasil, né, e até com alguns menores, para combinar, enfim, protocolo de comunicação, enfim, exatamente como vai ser feito quando a gente vai expor. E isso é algo que a gente espera andar bem rápido. Mas ainda não tem uma previsão oficial de até quando pode lançar isso? Olha, para mim esse é um projeto que está atrasado. Para ser sincero, eu gostaria de já ter lançado. O nosso interesse, na verdade, é ser o mais rápido possível. Assim, eu não tenho uma data para te dar, até porque não depende só da gente, né? Mesmo depois você fala, ok, estou fornecendo aqui em tal formato, você tem algumas ações do outro lado. Mas eu entendo que para a gente hoje é ruim não constar nesses agregadores, porque eles funcionam para os nossos concorrentes até como uma forma de marketing, né? Uma fonte de usuários novos. Isso. Então, assim, para a gente não é vantagem nenhuma não constar mais. Então, bem lá no início, a gente achou que não seria benéfico expor essa informação, a gente não priorizou, inclusive, desenvolver essas features. A gente acabou crescendo muito mais rápido do que a gente esperava. Graças a Deus. Então, assim, a gente começou a crescer, acho que um pouco disso é que a gente começou a crescer muito no boca a boca, né? O Felipe, meu sócio, fundador, ele sempre foi muito ativo na comunidade, o pessoal muita gente já conhecia ele, já confiava, né, de vários anos ele fazendo parte da comunidade. E esse era o crescimento um pouco mais lento, né? Então, sei lá, a gente lançou em setembro de 2016, a gente foi transacionar R$1 milhão no mês em março de 2017. Então você vê que não foi um crescimento super rápido nesse iniciozinho, né? Só que em 2016 não tinha nem 1/10 do volume que é negociado hoje no Bitcoin. Era outra realidade. Era outra realidade. E esse crescimento foi basicamente orgânico, né? Só que aí você olha, de março de 2017 para julho de 2017, a gente já mudou o cenário. Em julho a gente transacionou R$1 milhão em um dia. Nossa. E em dezembro... Muito bom. Em dezembro agora, de 2017, a gente transacionou R$50 milhões no mês. Então a gente cresceu muito rápido. E o que acabou acontecendo é que a gente tinha um monte de features novas, né? Muitas coisas que a gente planejava fazer, a gente acabou postergando tudo. Então, tudo relativo a novas features, né? A gente tem várias melhorias planejadas, vários fluxos novos, várias coisas que eu acho que são bem interessantes. E como é que ficou o atendimento de vocês lá em meados de novembro, dezembro do ano passado? Que foi uma época que tinha corretoras que estavam até deixando de aceitar registros novos porque não estava dando vazão. Como é que vocês se comportaram nesse período? Olha, a gente conseguiu, pelo menos as pessoas que queriam entrar, a gente conseguiu ter uma vazão razoável. Então, sei lá, algumas pessoas esperaram um mês para a gente validar a conta, no pior caso. Mas a grande maioria das pessoas conseguiram entrar
em bem menos tempo. Mas a gente, com relação ao atendimento em si, ao suporte, a gente acabou deixando a desejar, né? Comparado ao nosso patamar atual. Claramente a gente deixou a desejar. Acho que teve alguns usuários nossos que ficaram bastante frustrados. Às vezes a gente levava alguns dias para responder um e-mail. O curioso é que na época, né, a gente olhava, a gente julgava que isso era um desastre. Mais um pouco para frente, quando a gente foi ver o que aconteceu com os concorrentes, eu acho que comparativamente nossa performance foi muito boa. Por mais que... nem se compara. Se você comparar até lá fora, tinha um mês Poloniex, para responder. Bitfinex, a Bittrex encontraram problemas gravíssimos para atendimento. Coisa de 1 mês ou 2 meses. E uma coisa que... Não sei se ainda continua, Igor, mas a Walltime é a única exchange de 24 horas do Brasil, né? Que tem atendimento até de madrugada, é isso? Sim. A gente só não atende de madrugada no final de semana. A gente até fez um experimento de ter isso no final de semana também, só que a demanda é muito baixa para justificar ter um time no final de semana de madrugada. Então, nosso atendimento é 24 horas de segunda a sexta e no sábado e domingo é das 10 às 10, atualmente. Muito legal então, isso. Assim, acho que, muito interessante isso. E realmente é uma coisa que fez bastante diferença, né? Especialmente no início. Acho que várias pessoas, quem estava com pressa, acabava indo para voltar, às vezes por isso. Às vezes a pessoa estava satisfeita, não tinha nenhum problema com a exchange atual, só que o fato de ser 24 horas foi algo que trouxe bastante gente. Então, o que aconteceu... Em 2017, o volume cresceu tão rápido que a gente acabou postergando um monte de projetos aí de novas features para focar em escala. Então a gente acabou... Para poder dar conta, né? Para poder dar conta. Então, a gente acabou... Primeiro o time, né? A Walltime é uma empresa que quer prestar um suporte muito bom. O pessoal até brinca aqui dentro, fala que é o suporte gourmet, né? A gente quer prestar um suporte muito bom e assim, isso não tem mais. Você precisa de gente boa e bastante gente. Então, quantas pessoas você tem hoje trabalhando? Hoje a gente tem 20 pessoas. É pouco, né? Você pensar numa empresa, não parece tanto, só que se você comparar por volume, né, a quantidade de pessoas pensando no volume que a gente tem, a gente realmente mantém um número bem alto de pessoas, que é uma coisa que a gente entende que a gente precisa para poder ter um suporte muito bom. Então, por mais que você tenha automação, né, na plataforma, tem várias coisas que a gente faz para reduzir a necessidade do pessoal. A gente faz outsourcing de vários serviços, a gente usa muita coisa pronta, mas tem um componente aí que é prestar um suporte muito bom, ligar para o seu usuário, conseguir conversar direito com ele. Não tem jeito, você precisa de gente. Então, a gente contratou bastante, e agora a gente está com 20 pessoas e a gente continua com recrutamento aberto, continua procurando pessoas para crescer esse time e garantir que a gente está bem preparado para o próximo boom. E acho que essa é uma diferença, né? Até um aprendizado que a gente teve. O que a gente está fazendo, a gente está se planejando para sempre ter mais gente do que a gente precisa. Tá? A gente a ideia tá sobrando gente mesmo, ter a mais do que o que a gente precisa para manter a operação rodando. A gente tem inúmeros projetos, então, se o volume não está o suficiente para manter todo mundo 100% ocupado, eu não contrato ninguém e digo, olha, você é um validador de depósito, então o depósito cai manualmente, você vai ter que ficar validando. Ninguém tem só um papel desse na Walltime. A pessoa vai validar depósito que precisa ser feito manualmente, mas ele também vai fazer suporte, ele também vai atacar algum dos indicadores da empresa. Então, essa é um pouco a nossa estratégia. A gente mantém um time maior, tá? um pouco inchado, polivalente, de modo que, quando acontecer o próximo boom, e acho que isso é bem cíclico, né? Eu já estou há um bom tempo nesse mercado, nunca fui uma pessoa próxima de comunidade, mas estou há bastante tempo nesse mercado, e de tempo em tempo acontece o boom. Então, eu gosto de pensar que a gente está bem preparado para o próximo. Eu espero que mesmo que o volume cresça 10 vezes de um dia para o outro, como aconteceu em novembro, dezembro, a gente consiga prestar um excelente serviço. E o legal
de você colocar uma equipe mais polivalente, todo mundo sabe fazer um pouco de tudo, é que você não fica dependente de uma ou duas pessoas para exercer aquela função. Isso hoje em dia é uma coisa que é meio que padrão do mercado. Você tem que saber você tem que ter várias habilidades para poder se encaixar no mercado hoje. E eu trabalhei em muitas empresas, e muitas empresas que eu trabalhei, eu vi a pessoa falar assim, eu não vou fazer aquilo ali não é minha função. Eu tô aqui só para validar depósito, tô aqui só para validar saque. Quando na verdade a empresa sempre vai precisar de você para alguma coisa por fora. Isso daí é fato. O que eu mais fazia em todas as empresas que eu trabalhava eram tarefas fora da minha função. Desvio de função eu não vejo como desvio de função, eu vejo como outras aptidões técnicas que eu adquiri na empresa para poder alavancar o trabalho. É porque hoje o conceito de trabalho mudou, né? Não é mais aquela coisa CLT 8 às 18 e você faz uma coisa só. Hoje o trabalho é baseado em habilidades, que eu acho que é isso que o Alltime faz. Inclusive o Alltime, se eu não me engano, é a única exchange que trabalha com home office, e 100% home office, não é isso, Igor? Sim, somos uma empresa distribuída de fato. Hoje a gente tem uma funcionária da administrativa na África do Sul, a gente tem uma desenvolvedora na Alemanha, o responsável pelos dados financeiros da empresa mora em Portugal, e se você olhar o resto do time, a gente tem espalhado pelo Brasil inteiro, né? A gente tem, assim, eu mesmo fico em São Paulo, moro em São Paulo, o meu cofundador, né, o Felipe, mora em Campinas, e em Campinas fica a nossa sede também. Mas no final das contas, em Campinas, a gente tipicamente vai ter umas 2 ou 3 pessoas no escritório só. Todo o resto do time trabalha remotamente. Eu acho isso fantástico. Isso corta custos, né? E para quem tá ouvindo nosso podcast aí, quer ter uma oportunidade de trabalhar na Alltime, eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês enviarem seus currículos e suas habilidades aí. Não vai embora não, seu maninho. Nós já estamos voltando. Ótimo, eu agradeço. Igor, você falou uma coisa muito interessante. Você falou sobre aguardar um boom. Você acha, na sua opinião, você acha que o Bitcoin, até o final do ano, eu pergunto isso para todo mundo que passa pelo Bitcash, você acha que o Bitcoin ele vai chegar até quantos $1.000 até o final do ano? Você tem uma previsão, assim, uma ideia de quanto o Bitcoin pode crescer com essas tecnologias novas que podem ser implementadas? Olha, eu vou te dar a mesma resposta que eu dou para minha família, para os meus amigos. Todo mundo sempre vem me fazer essa mesma pergunta, né? Minha resposta é sempre a mesma. Olha, no curto prazo, eu de verdade não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Tem muitas variáveis, regulamentação, é algo que é um fenômeno global, então não dá para levar em conta só o que está acontecendo aqui no Brasil. Às vezes tem surpresa, né, com regulamentação, então tem um lugar que você acha que está numa direção positiva e outra direção negativa. Então, eu acho que no curto prazo é muito difícil dizer. O que eu digo sempre é que eu acredito, pessoalmente, né, quem está falando é o Igor, não é o senhor do Alltime. Eu acredito que em 3 anos vai valer muito mais do que vale hoje. Assim, é sempre isso que eu digo. Então, se você tem um dinheiro, enfim, você quer arriscar, né, por curtíssimo prazo, assim, você vai precisar do dinheiro mês que vem, eu acho complicado você ir nessa direção. Rapaz, eu acho que com a Lightning Network sendo implementada, sendo lançada a versão final dela até o final do ano, eu acho que a gente vai alcançar valores muito superiores ao do ano passado, até o final do ano. Eu tô com essa ligeira impressão. Mas assim, tirando essa questão da previsão que a gente sempre faz, mas assim, você acha que chuta um valor aí, Igor, só pra gente brincar aí, chegar no final do ano a gente ver quanto é que vai bater? Eu já postei com o Guto lá da Fox, ele falou que é um pouco menos de 30 mil. Eu acho que vai passar disso. Quanto é que você acha que fica o valor? 30 mil que é reais? Dólares, perdão. Nossa, a gente tá em mais ou menos uns 30 mil reais hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na Alltime agora tá 32 mil. 32 mil reais. Isso.
Pô, final do ano? Pergunta difícil, eu sei. Eu não gosto dessa pergunta. Fica parecendo uma promessa. Mas depois alguém ninguém tá compra. prometendo. É só uma aposta, é uma diversão. É só uma suposição. Eu vou ser bem mais conservador. Eu vou colocar aqui 40 em reais. 40 mil? Em reais, isso. Em reais? Tá. Beleza. 40 mil. Sabe qual foi a minha aposta com o Hugo? Com o Guto, perdão? Que ia chegar a 50 mil dólares pelo menos. Tá bom. Vamos ver. Ano que vem a gente fala de novo. Eu espero que a do Rafael se cumpra. Deus queira, no mínimo 50 mil com a implementação. Mas você vê que eu fiz a aposta de modo que eu me dou bem de qualquer jeito. Se você tiver certo, vai ser ótimo. Se eu tiver certo, pelo menos eu ganho a aposta. Verdade. Exatamente. E ganho dinheiro, que é o mais importante. Igor, então, em relação assim às altcoins, eu me lembro que a Alltime foi uma das primeiras exchanges a estarem preparadas para lançar altcoins futuramente. Então, qual que é a previsão de vocês para lançar e, por acaso, quais seriam essas altcoins? Tá. O critério que a gente está usando, né, para decidir quais altcoins lançar são moedas que têm volume, né, que são relevantes no mercado. E tem um outro lado de serem moedas que a gente, pessoalmente, né, aí tanto eu quanto o Felipe, que a gente acredite que tem futuro. Né? Enfim, a gente acredite que sejam apostas razoáveis. Então, acho que isso é algo que algumas pessoas já sugeriram. Coloca a moeda X, moeda Y, vai gerar um volume gigante. Imagino que você deve ter ouvido, coloca Nano. A gente já ouviu de várias moedas, mas de novo, a gente começou o Alltime porque a gente quer que a coisa dê certo. A gente quer que mesmo que a gente ganhe muito dinheiro, se a gente colocar uma moeda que as pessoas envolvidas vão se dar muito mal, logo, pra gente é um desastre. E não é só a questão do resultado pra gente, sim, a gente quer fomentar essa criptoeconomia. Então, a gente precisa escolher super bem. Então, a gente está olhando o volume, a gente está olhando o que eu reparei no mercado brasileiro, você vê muita gente falando assim, eu queria muito poder operar Ethereum no Brasil. Tá, aí você tem 2 corretoras hoje no Brasil que operam com Ethereum. E não tem o volume que eu considero adequado para uma comunidade que pede tanto para trabalhar com altcoin. O Ethereum é a segunda maior cripto do mundo. O cara fala, coloca aí Nano, aí ele vai e deposita R$50. Sim. O famoso ANCAP de 50 conto. E assim, eu não me incomodo muito com esses depósitos de R$50, acho que me incomodo menos que outros. Porque eu entendo que é assim que as pessoas começam. Acho que é normal, a pessoa fica insegura, a pessoa tá tateando. Tem muita gente que realmente não tem condições de operar com um valor mais alto, e tudo bem. Eu falei isso em relação a isso. Não, a gente inclusive incentiva que as pessoas usem o que podem perder, mas a gente fala da pressão que eles colocam em cima das exchanges para que coloque tal altcoin, sendo que não vai justificar ela colocar porque não vai ter volume, entendeu? Exato. Então assim, antes de colocar qualquer altcoin, a gente tem que acreditar que ela é boa por algum motivo. Ela tem que ter algo de especial, tem que ter um diferencial, tem que ser uma aposta na nossa avaliação. Acho que a gente não vai incluir nada só porque existe demanda, né? Mesmo que a demanda seja grande, mesmo que... Claro. Muito bom o pensamento. Então assim... que a gente acha que a gente quer construir algo para durar, né? Então, a Alltime, nosso plano é fazer algo para durar e durar bastante. E falando de lançamento, o que a gente pretende fazer, na verdade, a gente vai lançar na Europa esse ano ainda. Então, a gente, antes de ter uma altcoin, a gente vai ter outra moeda de fiat. Sim. Na verdade, esse é um pouco o nosso plano, porque existem inúmeras... É muito fácil trocar Bitcoin por qualquer altcoin, né? Tem várias alternativas, você consegue fazer rapidinho online,
com taxas que eu entendo que não são muito altas. Então trocar Bitcoin por uma outra moeda qualquer é fácil, é trivial. Então a gente entende que você fazer essa porta de entrada com o Bitcoin é algo que traz muito valor, e daqui a pouco você ter outras moedas, né, da Europa particularmente, também é algo que vai trazer muito valor. Você ter isso na mesma plataforma. E se ficar só enchendo linguiça porque tem volume, pô, vai tacar a Ripple na plataforma. Ripple é uma bosta. Mas dá volume. Mas se você quiser uma dica nossa, sincera, coloca o Waves. Ah, sim. Cara, o Waves a gente enche muito o saco, praticamente metade dos podcasts que a gente grava, a gente fala da Waves. Mas até hoje, Igor, eu nunca vi uma transferência tão rápida entre carteiras do que a Waves. Não só isso, né? Com o Jansen, 2 segundos que levou pra transferir da carteira dele pra minha. Não só isso, mas como é um ecossistema completo. Mas aí, sim, quem que tiver curiosidade pode ouvir nossos primeiros episódios lá que a gente fala sobre a Waves. Bem interessante. Isso aí. Temos lá o Mas voltando, você estava falando de lançamento, você falou de Fiat nova. E assim, essa Fiat nova seria, por exemplo, eu estando no Brasil, eu já pensei nessa possibilidade de algum exchange de repente oferecer o Tether e você poder mandar Tether para o Brasil, né? Não sei isso na questão jurídica, mas eu estou falando isso na questão das criptomoedas. E você poder mandar essa exchange de fora para o Brasil e já comprar direto daqui, seria isso? Não, você, para operar em euro, por exemplo, você vai ter que ter uma conta na Europa onde você tenha euros. E para sacar, você vai ter que sacar para uma conta também na Europa onde você tenha euros. Então, assim, se você é um brasileiro que mora fora, por exemplo, se você tem conta lá, você tem euros, você tem uma opção a mais, né? Você vai ter uma plataforma onde você consegue operar tanto Bitcoin em real quanto Bitcoin em euro. Fantástico, eu acho isso excelente, cara. Se desse pra trazer o Tether, polêmicas à parte, pro Brasil, eu acho que isso seria um diferencial absurdo para você poder, inclusive, trabalhar com arbitragem, que é uma coisa que no Brasil é um pouco agressiva de você fazer. Até em geral, as corretoras têm taxas muito altas. As taxas da Walltime, e o Igor, se eu não me lembro, elas estão entre as mais baixas do Brasil. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, você é o CEO. 0,2% ordem passiva e 0,4% a ordem ativa, não é isso? Isso, exatamente. Então, abaixo da média. Tá abaixo da média. A gente entende que a tendência é esse número diminuir, né? Acho que se você comparar, né, as exchanges com o que você vê na Europa, a tendência a longo prazo é se diminuir. É que o Brasil tem as suas complexidades, né, que são, tem as dificuldades adicionais aí, que você acaba tendo por operar no Brasil. Mas conforme o volume cresce, principalmente, acho que o natural é esse número diminuir. Né? Porque, eventualmente, é uma questão de quando, não é ser. Eu enxergo o mercado mudando, indo para aquele modelo escalonado, né? De acordo com o volume que você está transacionando, o valor da taxa vai mudando. É que hoje no Brasil você tem uma situação um pouco anômala, que se um cliente fizer uma movimentação muito grande, então imagina um cliente que entra em um dia, ele está comprando ou vendendo, sei lá, 12 milhões de reais em um dia. Se um cliente faz isso, por um lado, né, você fica feliz, pô, que bom, tem um bom cliente gerando bastante volume, mas ele te gera um problema gigantesco com os bancos. Com a área de compliance de banco. Então, não sei quantos vocês acompanham aí, mas várias exchanges brasileiras tiveram problemas com vários bancos, né? Isso é meio comum no mercado. Então, o volume alto, ele traz muitas coisas boas, mas ele também traz uma certa dor de cabeça com esse aspecto. Então, eu dou sempre exemplo que a Walltime, um pouquinho depois que a gente lançou, bem pouco tempo, o Itaú fechou nossa conta. Tinha uma conta do Itaú, o Itaú fechou. Isso pra gente foi super prejudicial, porque
hoje acho que já é meio... Ninguém se importa muito com isso, né? Todo mundo já viu, praticamente, acho que todas as corretoras já tiveram conta fechada, mesmo as que não tiveram, tem liminar aberto, estão brigando na justiça para manter. Então acho que o pessoal Vocês estão passando por isso hoje? Sim, como todo o mercado. Acho que... Mas isso é uma coisa que já é conhecida, já aconteceu com várias exchanges. Hoje, assim, não é algo que impacta do mesmo jeito que impactou logo no início. Então você imagina, a gente acabou de abrir a corretora, a gente tinha começado a operar fazia, sei lá, um mês, eu não lembro agora o período, mas era pouco tempo, então foi lá e fechou a nossa conta, que era sem justificativa, sem aviso, sem nada de um dia para o outro. E foi justamente, ele fez justamente quando, no momento que apareceu uma movimentação de valor mais alto. A gente entende muito bem isso. A gente está tendo, né, Jansen? A gente está tendo um problema sério com bancos. A gente teve vários bancos que recusaram a nossa conta, entre aspas, sem motivo. Tá óbvio qual é o motivo. E o PagSeguro encerrou uma das nossas contas que a gente tinha para receber pagamento, sem motivo nenhum. Eu perguntei 5 vezes qual o motivo. Aí eles colocam uma cláusula lá que a empresa, por decisão unilateral, pode rescindir com o contrato, mas a gente sabe que é por causa disso. Todo mundo sabe dessa sabotagem que tá havendo. Sim. Então esse é o meu ponto. Quando você fala de taxa, eu gostaria de jogar as taxas lá para baixo. Gostaria, acho que isso vai acontecer. É uma questão de tempo, essas taxas tendem a baixar. Só que hoje a realidade é que, isso não é a realidade só da All-Time, em todas as exchanges, você tem uma complexidade de operação do negócio que não precisaria existir, e você tem um custo também que não deveria existir. Então lá, advogado é caro, escritório de advocacia não é uma coisa barata. Não é nem um pouco. E no caso, o Igor, agora mudando um pouco de assunto, com relação a questões operacionais dentro da All-Time pro usuário final. Eu sinto uma falta muito grande no Brasil, em todas as corretoras no Brasil praticamente, com raríssimas exceções, que não tem uma corretora no Brasil que eu opere que ela tenha função de stop limit. É uma coisa que faz muita falta, sobretudo quando você opera no curto prazo, que você quer comprar e você quer já programar ali, se o preço cai até determinado ponto, automaticamente vende, porque eu prefiro tomar uma fumadinha do que tomar uma fumadaça. Eu sinto falta disso nas corretoras brasileiras. A All-Time, ela pretende implementar essa ferramenta? Resposta curta, sim. Resposta um pouco mais longa, vai demorar. Assim, isso tá num pipe, é uma coisa que já foi pedida por vários usuários, né? Só que é uma feature que não está muito próxima no nosso pipe atual de lançamento de novas features. Está mais para frente. O que vai acontecer é que daqui a pouco, com a API, né, quando a gente, enfim, com o lançamento já de uma versão fácil de usar de API, porque até tem gente que já está operando a All-Time com robô, só que ele do jeito difícil, né? Em cima do que o site faz. Enfim, a gente vai ter algo muito melhor daqui a pouco, que é justamente o que eu falei um pouco antes, a gente querer atender melhor esses usuários avançados. Com a API você consegue fazer coisas semelhantes a isso. Mas na plataforma mesmo, na nossa interface, isso vai demorar. Isso não é nem necessariamente por uma questão de complexidade de implementação, não. A complexidade aí está na interface com o usuário final. Eu vou dar um exemplo concreto. A gente tem uma feature que está pronta faz muito tempo, foi feita lá junto no início da plataforma, quase no início assim, da All-Time, que é a gente consegue, em algumas circunstâncias, de certa forma, emprestar dinheiro para o usuário. Então, ele consegue operar um valor que ainda não está completamente validado, né? Ele só fica, na hora de sacar, com isso, ele fica com o saldo bloqueado para saque. Tipo um lending da vida, né? Mais ou menos assim? A ideia é que você, imagina assim, por exemplo, você fez o depósito em Bitcoin,
sem nenhuma confirmação ainda, por exemplo, e eu já te deixo transacionar aqui, eu te deixo vender. Ele já antecipa para você, sim. Só que aí na hora de sacar, isso vai ficar bloqueado. Então, do ponto de vista tem corretora que tem isso já. Sim, do ponto de vista do back-end, toda a parte técnica, assim, tá pronto, entendeu? Isso já funciona, já testou. Inclusive, uma vez a gente habilitou isso sem querer, foi bem divertido. Ela apertou e falou, pô. Só que o que a gente não conseguiu resolver bem? A gente não conseguiu, na nossa interface com o usuário final, mostrar essas informações, deixar um fluxo de uso que fique claro e fácil para quem está começando. Então, a gente optou por não habilitar essa feature, ela tá lá, tá guardada. O que vai acontecer é que depois, quando a gente lançar essa API, enfim, essas coisas novas que a gente vai lançar para os usuários mais avançados, quando a gente lançar, eles vão ter acesso a isso, enquanto a gente não resolve bem essa questão para o usuário final na interface principal. Então, assim, a gente realmente prioriza muito que a pessoa que está começando consiga entrar na Alltime e operar. E de maneira segura, né? que dificulta também bastante as coisas. Igor, e assim, desculpa te cortar aí, mas pra gente aproveitar o seu tempo aqui, eu queria que você falasse... Tem que falar mais mesmo. Hein? Eu queria que você falasse um pouco das features atuais para usuários que estão conhecendo o Alltime hoje, ou seja, a pessoa que já está acostumada com determinados exchanges, o que é que ele vai encontrar na Alltime? Faz um resumão aí, porque, por exemplo, o que a gente falou do atendimento 24 horas, que é um diferencial muito grande, a questão do que eu vejo lá, pelo menos eu como usuário, eu vejo daquele fingerprint que vocês têm, que se falsificar em outra página, ele altera a cor. Aí eu queria que você falasse um pouco disso. Tá bom, legal. Então, falando um pouco do que a gente tem hoje, né? Você já mencionou algumas das coisas, eu acho que em termos de segurança a gente é líder, e aí não é uma feature individual que eu vou apontar, que eu vou dizer, olha, por causa disso. Eu acho que é mais uma filosofia de trabalho, assim, a gente deixa de lançar coisas, deixa de fazer coisas, em alguns casos a gente até perde algum volume, né? Tem alguns usuários que se irritam com algumas das medidas de segurança, para garantir que realmente você não vai perder os seus fundos. Então acho que esse é o primeiro aspecto. Assim. A gente não foi algo feito do dia para a noite, não foi algo que foi feito correndo para lançar, não. A Alltime foi feita, foram 3 anos antes de lançar, a gente só lançou quando a gente estava realmente seguro que a gente tinha algo muito sólido, tá? Até o armazenamento, o que a gente deixa em Cold Wallet, que é a grande maioria dos nossos fundos, hoje, para mexer na Cold Wallet da Alltime, uma pessoa tem que pegar um avião e atravessar o oceano, tá? Então, hoje, do jeito que as coisas estão organizadas, não dá para mexer na Cold Wallet sem uma pessoa atravessar um oceano e ir para outro país. Então a gente realmente está bem confortável com esse lado. Eu acho que essa primeira coisa é sempre legal reforçar. Depois a gente entende, né, que toda instituição financeira séria tem algumas obrigações, então a gente se preocupa muito com a parte de compliance, de organização dos dados que a gente tem. Então a gente protege muito a privacidade dos nossos usuários. Vocês podem olhar no site da Alltime, você pode olhar o Developer Tools lá, você vai ver que não tem tracker. A gente não manda informação de você, dos usuários para terceiros. A gente realmente faz um esforço muito grande para manter a confidencialidade dessas informações. Então, nem o Google Analytics, a gente não tem Google Analytics no nosso site enviando detalhes do que está fazendo para o Google, ou para vários outros trackers que você vai encontrar em várias outras corretoras. Acho que isso é uma coisa que algumas pessoas valorizam. E outra coisa que eu acho que é interessante, a gente tem uma tecnologia de turno que é bem diferente do que as corretoras no Brasil funcionam. O que a gente faz, a gente consolida as ordens que chegam em determinado intervalo de tempo e executa elas simultaneamente. Então, se você tem uma ordem de compra que chegou, 2 ordens de venda
com preço compatível que chegaram no mesmo turno, a gente divide, né, proporcionalmente ao volume as ordens. Não é um sistema simplesmente de quem chegou primeiro ganha. Isso ajuda um pouco com a questão dos bots, né? Hoje o que acontece é que a trader séria acaba eventualmente, quase todos acabam eventualmente migrando para operar com robô. E a pessoa que mais prático, né? É mais prático e a pessoa que está operando na mão, ela fica um pouco em desvantagem, né? Então, no caso da All Time, você olha o book lá, do jeito que ele está, você consegue olhar o book, mandar uma ordem e ter chance. E se é um preço muito bom, você vai conseguir pegar pelo menos um pedaço daquela ordem. É que o robô vai lá e põe uma ordem 1 centavo mais barata que a sua na hora. Você muda o preço, joga de novo 1 centavo mais baixo que o seu. Então, exatamente. É um saco, então isso não vai acontecer na All Time por causa desse sistema de turno. A gente represa e executa simultaneamente. Legal. Então isso é outra coisa que acho que é um pouco inovador, né? É interessante. Outra coisa que a gente lançou é a questão do imposto de renda. Então a gente acabou... Eu ia perguntar isso. Isso é muito legal. É a única corretora que fez isso no Brasil, que eu saiba. É a única, porque eu opero em algumas outras e nenhuma fornece. Tiveram usuários nossos que disseram que receberam isso de outra corretora, mas eles não abriram qual. Então, publicamente, pelo menos é a única, eu vou dizer isso. Então, eu não sei exatamente em que situações ou se foi algo especial, mas eu sei que tem alguns usuários que falaram que conseguiram receber isso de alguma corretora que não é All Time. Mas quais a gente são os lançou dados que vocês fornecem no imposto de renda? A gente faz algo que basicamente a gente fornece toda a informação que você precisa para conseguir declarar. Então você vai ter os trades, vai ter as compras, vai ter as vendas, a gente coloca o preço. A gente gera um relatório bem completo, né? É um PDF que a gente gera, bem completo, bem detalhado. A gente até explica um pouco sobre o que é esperado, né, do imposto de renda. Então tem algumas coisas oficiais que a gente linka, né? A gente coloca os links dentro do próprio relatório. A intenção é realmente ajudar as pessoas nesse processo aí, né? De saber o que fazer, como fazer. Enfim, é um relatório bem detalhado mesmo. A gente quebra no mês, a gente mostra o mínimo lucro que você teve, né, o imposto que teoricamente seria devido. Tudo isso consta no relatório. Então, tendo isso na mão, é bem fácil de você fazer a declaração. Legal. Inclusive, aproveitando o momento aqui, Jansen, você me peço as devidas vênias para te cortar agora, relembrando que no dia 30/4 vai terminar o prazo para fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física. Quem tiver obtido lucros em criptomoeda tem que declarar criptomoeda no imposto de renda. Se teve lucro, tem que declarar o quanto de lucro teve em cima disso. É só vocês verem os problemas que nós estamos passando, que o próprio Igor na corretora dele está passando com conta corrente de banco, que os bancos estão sabotando quem trabalha com criptomoeda. Você vai lá, Rafael, fiz 50 mil de lucro em criptomoeda. A Receita vai falar, de onde é que você tirou esse dinheiro? Você não vai declarar? Aproveitem que a gente tem uma consultoria tributária personalizada que a gente está oferecendo na escola do Bitcoin, né? O José Domingues, que é um dos nossos parceiros, ele oferece esse atendimento tanto online quanto presencial. Se você for residente no Rio de Janeiro, você também pode fazer o agendamento presencial com ele. É essencial que vocês saibam declarar criptomoedas no imposto de renda, seja lá quais elas Verdade, forem. é muito importante, certo, né? Fazer a declaração. Você que já opera na All Time, você vai ter as informações aí no seu, aí o All Time vai te mandar um PDF. Você vai ter dicas de como declarar, você já vai ter informações bem precisas, né, nesse documento do All Time. E juntando a isso, você pode fazer nossa consultoria, que funciona por hora. Então você não precisa se preocupar em preço, né? Você fala assim, Jansen, eu quero aprender como é que eu declaro e eu tenho algumas dúvidas porque eu tive rendimento de mineração, tive rendimento de outras coisas. E aí você vai usar as horas que forem necessárias e vai pagar um custo que seja bem justo, entendeu? Rapaz, pra gente finalizar, Jansen, você quer fazer alguma consideração final? Cara, eu queria agradecer primeiramente a presença do Igor, que
aceitou aí nosso convite de participar. Quero avisar para a comunidade também que é muito importante vocês se educarem antes, aprenderem. Quanto mais estudarem, melhor, porque não adianta, não comprem qualquer criptomoeda se você não sabe do que se trata. Então vai ouvir nossos episódios todos antes aí, vai estudar, entra nos grupos, nas comunidades, lê os fóruns, que é muito bom, muito importante. E queria agradecer aí a Walltime e também falar um pouco dos nossos cursos também, né? A gente tem um curso de trading básico e avançado. Então, se você quiser aprender a operar Bitcoin e altcoins, você pode fazer os nossos cursos, né? Tá lá no site escoladobitcoin.com, tem a grade e tudo que você vai aprender. Também falar que a gente lançou essa semana aí numa live nosso grupo de análise de sinais. Ou seja, agora a gente tem um grupo fechado no Telegram em que você pode acompanhar. Por dia você vai receber aí várias análises e sinais também de mercado, ou seja, tá em queda, é um momento bom de você comprar, a gente vai te avisar. Tá em alta, você precisa vender, quanto de lucro você pode obter, então você vai ter essas análises de sinais feitas por Rafael Mota, né? O nosso trader aí, profissional. E é muito barato você assinar nosso grupo, vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser assinar o nosso grupo e participar dele. Mais alguma coisa aí, Rafa? Rapaz, por hora só, eu acredito que o Igor foi um fofinho, foi um pitel. Cara, foi uma brasa aqui nessa entrevista, foi fantástico, deu pra gente conhecer melhor, mais por dentro, sobre pra mim, uma das melhores corretoras do Brasil atualmente. Pra mim também. Na questão de segurança, na questão de taxa, atendimento personalizado. E o próprio fato dela ser uma corretora completamente home office, eu acho isso fantástico. Porque você une o melhor dos dois mundos, né? Você não fica atrelado a contratar alguém só em São Paulo, alguém só no Rio. Ou você tem gente da Alemanha trabalhando, você tem gente da África do Sul trabalhando. Isso reduz custos da empresa, você pode pagar melhor ao seu funcionário. Eu acho essa filosofia da Walltime no Brasil, pra mim, hoje é a melhor. Sem jabá nenhum, ninguém tá sendo pago. Se não é um episódio patrocinado, tá? A gente trouxe por pura vontade nossa de mostrar coisas boas pra comunidade. Independente se é patrocinado ou não, a gente não quer saber disso de mas tem que pagar pra aparecer aqui, não. Então, se você tem um projeto bom, a gente vai trazer esse projeto pra cá, pro Bitcast, porque a gente quer apresentar a comunidade. E assim, o Igor é um cara de muita experiência, o cara trabalhou na IBM, foi desenvolvedor lá, né, Igor? Antes da Walltime eu participei de vários projetos, eu fui consultor, eu fui desenvolvedor. Mais recentemente eu tinha o papel de diretor de tecnologia numa grande empresa, e mesmo hoje eu continuo como um conselheiro lá. Então é um foco um pouco diferente, mas eu continuo próximo, muito bom. E eu espero trazer a experiência toda, né, de tecnologia para realmente criar algo muito sólido, algo que faça a diferença. Com certeza. E assim, Igor, qual a mensagem que você... Cortando o Rafael aqui. Sem problema. Qual a mensagem que você quer deixar para a comunidade, para quem ouve aí e tá atento às informações do mercado? Deixa sua mensagem, deixa o que você quer dizer aí pro nosso público. À vontade, agora é a sua hora. Isso aí. Primeiro eu queria agradecer, né, Jensen e Rafael, a oportunidade. Foi bem legal o nosso bate-papo. Fiquei bem feliz aí de participar dessa conversa. Isso em primeiro lugar. E depois a minha mensagem para a comunidade, para todos, contem conosco. Então, a Walltime realmente é algo que foi construído com carinho. E é muito legal ver como ela vê evolução, né? A evolução da plataforma, a evolução do negócio. E a gente tem muitos amigos, muita gente que gosta da Walltime, muita gente que aqui indica a Walltime. Então, a nossa principal fonte de crescimento são indicações, que eu acho que é uma coisa super legal. Nossa maior fonte. Então, eu só queria agradecer. E a gente tem um grupo que se chama a Walltime Lab no Facebook também. Então, quem quiser saber, né, mais no dia a dia o que a Walltime está fazendo, o que a gente está lançando, é só procurar lá no
Facebook do All Time. Vou deixar aqui também um link na descrição. Isso aí. Igor, foi um prazer inenarrável, foi um prazer indizível estar com o senhor aqui hoje. Da mesma forma, foi um prazer estar com o senhor Jansen Araújo aqui nesse podcast. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima gravação dessa bagaça e vamos que vamos. Tchau, tchau. Até, tchau, Tchau, galera. Valeu, até mais.